Boa noite, lindeza! Tudo bom com você? Vamos aqui hoje na nossa live terapia, toda terça-feira às 8 horas da noite, para falar sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, espiritual. E hoje eu quero falar sobre um tema que eu gosto muito, que é missão de vida. Deixa eu até escrever aqui. Nando, que bom ver você aqui, meu anjo. Lisa, Paula, gratidão, pessoal. Vamos iniciar aqui, deixa eu só fixar o comentário. Beleza, então vamos que vamos para falar sobre esse tema, missão de vida. João, bem-vindo, meu anjo. E aí, quando a gente fala em missão de vida, agora eu vou começar a falar, tá, gente? Quando a gente vai falar em missão de vida, eu vejo que tem muita confusão sobre esse tema e que acaba fazendo com que muitas pessoas fiquem estagnadas, frustradas ou até mesmo enfeitiçadas, porque na internet tá tendo tem muita coisa bacana, né? Nós estamos aqui, então se a gente pode fazer essa troca, a gente pode aprender, é graças à internet. Sebastiana, linda! Que bom ver você aqui, ver todos vocês aqui, é claro, né, gente? Às vezes eu não cumprimento todo mundo, porque eu entro numa linha de raciocínio aqui. Mas deixa aí o boa noite de vocês. Coloca de onde vocês falam, tá, gente? É muito bom saber de onde vocês estão falando, pra mim saber se estão pertinho de mim, se estão longe. Mas eu quero vir aqui sobre o tema, missão de vida. Boa noite, Tati. Uai, gente, pensei que eu tinha fixado o comentário. Pronto. Então, quando a gente vai falar sobre esse tema, por que que ele é tão importante assim? Porque missão de vida a gente leva muito em consideração só com o trabalho. Uau! Tem gente do México, a Tássia linda. Então, quando a gente vai falar sobre missão de vida, vocês se relacionam muito só com o trabalho. E isso acaba gerando muita frustração, muita ansiedade, muita culpa, muita expectativa em relação a isso. E a missão de vida é sobre eu fazer o meu melhor, sobre eu ter compromisso com a minha evolução, com o meu desenvolvimento como pessoa. E não fugir dos desafios que a vida entra, que a vida me entrega no decorrer da minha evolução. Porque quando a gente vem para esse planeta, a gente vem com esse propósito de cada vez mais nos melhorarmos. E qual é o problema de quando você fecha com a ideia de que missão de vida é só relação a trabalho, é trabalhar com o que você gosta, porque muitas vezes você pode acabar empacando. É claro que há pessoas e há pessoas, há missões, há chamados que você vai sentindo, só que a gente vai perceber que na internet, hoje em dia, tá tendo muita gente vendendo sonhos, né? Muita gente falando com a nossa criança ferida, falando com o nosso ego. Esses dias mesmo eu vi uma promessa na internet que falava assim, ganhe dinheiro com o tarô trabalhando só 1 hora por dia. Percebe isso, gente? Então, assim, não é assim que funciona. Só que quando eu prometo, né, que você vai ganhar dinheiro com o tarô trabalhando só 1 hora por dia, eu tô falando com a sua criança ferida, que às vezes se sente humilhada no trabalho atual, que às vezes se sente pressionada. Eu tô falando com a sua parte que quer sonhar. Porque em algum nível, todos nós queremos voltar lá pro útero. Olha a loucura que eu trago, né? Em algum nível a gente quer voltar lá pro útero, onde você não precisa trabalhar, se esforçar, só receber, né? Fazer o mínimo. Então tem muito discurso na internet que promete isso. Você vai fazer um curso, né? Na terapia holística tem muito isso também. Você vai fazer um curso de fim de semana e já vai sair terapeuta ganhando R$ 300 a sessão e não sei o quê. Ou então você vai fazer um curso só de 3 meses e tudo que é contra isso é porque você tá com crença limitante. Aí você começa a dar seu dinheiro em cursos caros para reprogramar crença e não sei o quê. E aí você termina com pouco dinheiro, frustrada, envergonhada por conta dessa situação. E a missão de vida vem num processo em que você precisa estudar, precisa se comprometer. Então, gente, às vezes não é agradável o que eu vou falar, porque não é só sobre você pensar positivo e vibrar positivo. É sobre você
ter dedicação, ter constância com aquilo que você faz, dar o seu melhor dia após dia. É claro que tem dia que o seu melhor não tá lá essas coisas. Tem dia que o seu melhor vai estar uau, e tá tudo bem, mas é você ter uma coisa que se chama compromisso. Então, como eu sei que a maioria que acaba relacionando missão de vida com trabalho, eu vou vir por esse viés, beleza? Por quê? Porque você tem que entender 4 tópicos importantes quando você quer ter um desenvolvimento na sua vida profissional, independente da área que você escolhe, né? Então, exemplo, um primeiro ponto importante quando a gente fala de trabalho é sobre você entender uma coisa que se chama compromisso, responsabilidade. Então, quando eu falo, parece que é fácil, mas muitas vezes não é tão simples assim. Porque a nossa criança ferida, a gente sempre fala de criança interior ferida, né? A criança interior ferida, ela não consegue lidar com responsabilidade. Não é nem que ela não gosta, mas ela não consegue. Porque a criança, muitas vezes, ela gosta, ela assume responsabilidades. Só que a criança, ela assume responsabilidade de forma distorcida. Então, exemplo, você é criança, viu papai e mamãe brigando por conta de dinheiro. A criança, ela se responsabiliza por resolver essa situação. Porém, ela não tem capacidade para isso, ela não tem estrutura cognitiva, ela não tem estrutura financeira para lidar com o problema financeiro dos pais. Se os pais que são adultos não tiveram, imagine a criança, mas ela se responsabiliza e de forma distorcida pelos problemas de papai e mamãe. E quando a gente está com a nossa criança ferida ou com a nossa criança que ela não desenvolveu as habilidades dela, que ela não desenvolveu as crenças dela em relação a ela mesma, ao futuro e à vida, aos outros, ela não consegue ter uma noção saudável, das relações, das responsabilidades. Olha que interessante a pergunta que a Tati colocou aqui pra gente. Essa criança é o nosso subconsciente? Sim, tem muita relação, é o nosso subconsciente, são os nossos traumas, tá? Quando a gente vai trazer muita criança ferida, são os nossos traumas de infância que estão ali presentes, são as crenças que não foram ressignificadas, ou melhor, são as crenças limitantes, são crenças que te limitam, que estão ali no seu inconsciente ou no seu subconsciente. Então essas crenças, elas estão ali reverberando. E aí com isso, você não consegue assumir responsabilidades na fase adulta. Então o que são essas responsabilidades? Seja responsabilidade com filhos, com família, com os seus projetos de vida, também, Roberta, vamos chegar lá. E a Roberta perguntou se tem a ver com a criança, mas vamos chegar lá. Em relação com os seus projetos de vida. Então, tudo isso tem a ver com a nossa criança. A nossa criança, ela não consegue assumir esses projetos, ela não consegue assumir as responsabilidades que a vida adulta traz. E aí, por que eu falo isso? Porque muitas vezes a pessoa, ela começa a buscar o trabalho ideal para fugir disso. Então ela busca o trabalho ideal, que ela nunca encontra, que nunca tá pronto e não sei o quê, porque ela tá fugindo desse aspecto, desse pilar importante, responsabilidade, que é sobre ter compromisso com a sua vida, compromisso com as suas escolhas. E isso muitas vezes vai acontecer quando a pessoa ela cria desculpas para ela não assumir a vida profissional. Então vamos supor, a pessoa ela incute, nossa, a minha missão de vida é trabalhar com terapias. Só que ela ainda não está pronta, porque ela foi um curso de Theta Healing, um curso de Reiki, ela ainda não aprendeu a lidar com as emoções dela, então ela acaba se confundindo muito com as emoções do cliente. Então ali tem um processo, né? Tem um momento em que, só que ela precisa pagar as contas. Se essa pessoa, ela não precisa trabalhar porque ela vem de uma família que já tem dinheiro, ou ela é casada com alguém que tem dinheiro e ela não vê problema em não precisar, então é uma coisa. Mas às vezes essa pessoa ela precisa trabalhar, ela precisa ter uma renda. E essa pessoa, ela acha que se ela estiver trabalhando em algo que não é a missão dela,
ela tá fora da missão. Só que é bem pelo contrário. Ela tá trabalhando em algo que não é a missão, não é o que ela quer ainda, mas é esse algo que tá dando recurso para ela fazer cursos, para ela fazer terapia, para ela fazer uma viagem, para que ela possa vivenciar esse processo, para que ela vai e comece com as terapias holísticas, para que ela possa se estruturar, para que ela já possa atender. Então não significa que ela já não precise, que ela já não possa começar atendendo, mas é um processo para ela não se obrigar muito. Então, nesse primeiro ponto que a gente traz, missão de vida tem a ver com assumir as suas responsabilidades. Mas assumir a responsabilidade, lembra? A criança interior, a nossa criança, a criança mesmo, ela não tem capacidade de assumir responsabilidade, certo? Não, a criança não é capaz. Porém, ela muitas vezes ela quer assumir responsabilidade de forma distorcida. E aí, alguém ainda colocou, Diana, criança interior tem a relação com carência? Totalmente. A pessoa carente, ela tem uma necessidade de assumir responsabilidades em excesso. Então aí, de novo, gente, aqueles extremos que eu sempre falo com vocês. Ou você foge da responsabilidade, ou você pega responsabilidade demais. Então é uma vez uma pessoa chegou em mim toda preocupada, porque o namorado não passava no concurso, porque o filho não conseguia emprego, porque o ex-marido queria pegar coisa demais no acordo. Então ela estava assumindo responsabilidades de todo mundo. Não tem como você entrar na cabeça do seu namorado e fazer ele estudar para o concurso. Não tem como você sair procurando emprego para o seu filho. O que você pode fazer, você fez. Você educou o seu filho, você pode dar um incentivo para o seu namorado. A justiça já fez o que era possível no acordo lá com o seu marido. Então você precisa abrir mão de certas responsabilidades. Ou você vai para outro extremo, você quer fugir de responsabilidade. E na internet tá cheio de gente te vendendo essas possibilidades, né? Cursos de marketing digital ou de coaches e tal, que vai te oferecendo atalhos. Atalhos esses que são mentirosos. É claro que tem muita coisa bacana, tem muita gente que fala as verdades, que vende uma boa estrutura. Mas tem muita gente desesperada, tem muito esquema de pirâmides por aí, esquemas de pirâmides sofisticados que estão tendo. E eles pegam nessa vontade, nesse desejo de fugir das responsabilidades. Então, por isso que é importante entender, eu preciso assumir as responsabilidades com leveza. Eu vi um artigo bem interessante e veio muito a calhar com uma história que eu vi. Porque é muito comum, hoje em dia, ter um discurso que ele incentiva uma sobrecarga no trabalho, né? Então, como se fosse feio você tirar um domingo de folga, você tirar um feriado para ficar de bobeira, como se fosse feio você ir embora para casa na hora que acabou o expediente. E aí eles falam assim, calma, gente, sabe? Não deu sangue pela empresa, deu o seu melhor, faça o seu melhor, mas não deu sangue pra nada. Porque você tem que cuidar de você, você tem que ter um limite de responsabilidades. Então, ser responsável, né? Quando a gente fala no assunto missão de vida, estude o que é preciso, se você é terapeuta, faça terapia. Como eu falo, né? Tem muito terapeuta holístico que não quer fazer terapia, eles querem fazer troca. Isso não é ser responsável. Isso não é se entregar ao processo. É como, eu acho que um terapeuta que não faz terapia é como alguém que vai vender brigadeiro e compra leite condensado barato. Entende? Então, assuma a responsabilidade de dar o seu melhor no trabalho, o seu melhor no que for, mas é o seu melhor e não o seu sangue. Não dê a sua alma por nada, porque uma hora desgasta. Você às vezes está trabalhando até 2 horas da manhã pela sua empresa, você está lhe dando o seu sangue, na hora que você cansar, adivinha se essa empresa vai valorizar o seu sangue? Você ter ficado até as 2 horas da manhã trabalhando ali por eles. E isso é em tudo, é amizade, é família. Então dê o seu melhor, mas não dê a sua alma, não dê o seu sangue. Entenda essa capacidade de responsabilidade. O outro ponto, que eu não vou trazer muito aqui, mas é o que a gente chama de burocracia. Quando o assunto é missão de vida e é trabalho,
a gente precisa aprender a lidar com a parte burocrática. Gente, eu odeio burocracia, sabe? Eu sou das humanas, eu sou das energéticas, mas isso não é desculpa para a gente não ter uma percepção real do nosso dinheiro, do que entra, do que sai, de ter ali uma planilha. Eu estava conversando com uma cliente minha e ela falava que ela tinha uma crença de que ela tinha energia muito masculina, porque ela sabe liderar, porque ela é assertiva, porque ela lida com dinheiro. E o povo acha que isso é coisa de homem. E não, gente. Liderar é uma característica. As pessoas que são muito extrovertidas, independente se é homem ou mulher, vai ter uma capacidade de liderança. Cuidar do dinheiro não é coisa de homem. Cuidar do dinheiro é coisa de quem cria dinheiro, de quem faz dinheiro. Então você tem que saber lidar com o seu dinheiro. Eu sou uma pessoa, eu sou do interior. Nesse momento depois da pandemia, eu voltei pro interior. E aí aqui tem muita história, né? Como é uma cidade agrícola, né? Então tem muitas fazendas. E aqui é muito comum histórias que são assim, de mulheres que elas eram filhas únicas, ou então elas herdaram ali a fazenda dos pais. Só que o pai, ao invés de ensinar a filha a lidar com a fazenda, a administrar, ele entregava a fazenda para o genro. E o genro, ele pegava e enchia de dívida. Ou ia pra farra, ou pegava... Imagina só, pegar o patrimônio da esposa e gastar com amante. Ou então em negócios que não davam certo, começava a fazer dívida e tal. O que acontecia pouco tempo depois? Essa mulher a família perdia o dinheiro, ela perdia a herança. Porque ela não aprendeu a lidar com aquilo porque ela achava que dinheiro era coisa de cabeça de homem. Só que a verdade é que o homem ele é incentivado a olhar para o dinheiro e a mulher não é incentivada. E isso, gente, é balela, tá? Dinheiro é para a cabeça de qualquer um. Dinheiro ajuda você a aterrar. Geralmente, e por que eu quero falar desse ponto, né? Diana, o que tem a ver dinheiro, burocracia, missão de vida? Tudo. Porque isso é sobre você aterrar, é você ter percepção dos seus gastos, do que você é capaz de fazer entrar, do que você deixa sair, se você está tendo um sangramento nos seus recursos. E para nós que somos, que temos sensibilidade, mediunidade, aprender a lidar com o nosso dinheiro é essencial. Porque muitas vezes, né, nós assim que temos essa sensibilidade, a gente tem uma tendência a ir para fantasia, a ir para sensações, para sensibilidade. E é importante aprender a aterrar, para que esse mundo ele não te puxe muito e você acabe criando dependência. Então, independente de qual a área profissional que você queira seguir, você tem que ter essa percepção de responsabilidade, de burocracia. A burocracia, tanto ali na profissão, no trabalho, seja você estabelecer bem os seus clientes, as situações, quanto a burocracia da sua própria vida. O seu dinheiro, é você que tem que saber lidar com ele. No tarô, a gente vai ter 4 naipes. Os naipes do tarô são copas, espada, ouros e paus. Os naipes de paus, né, vai falar da nossa verdade, da nossa essência. O de copas vai falar das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Ouros vai falar da matéria, do dinheiro. E espadas vai falar dos nossos pensamentos, das nossas estratégias. Então, por que eu tô falando isso? Porque se é uma pessoa espiritualizada, uma pessoa com mediunidade, com sensibilidade, não exclui a sua humanidade, a sua necessidade de se aterrar, de cuidar do que é chato. O que é chato? Papéis, números, planilhas. Eu falo com propriedade, eu acho tudo isso chato. Eu acho chato pra caramba. Mas é importante a gente ter coragem de olhar pra isso. Meu primeiro trabalho foi num supermercado. E eu vou trazendo isso porque foi um processo, né? Isso que eu vou contar pra vocês. Nesse supermercado, eu passei por muitos desafios, né? Então foi um lugar onde foi muito desafiante. Era uma época em que eu não sabia da minha sensibilidade, eu não tinha inteligência emocional. Era uma época onde não se falava em buscar
tratamento com psicólogo, então não tinha isso, né? Então, ou seja, a pessoa que tinha determinadas dificuldades, ela era vista como doida, fresca, queria chamar atenção, desatenciosa, e eu tinha ali muita dificuldade em manter o foco. Então aconteciam situações em que eu não conseguia manter o foco na hora de voltar o troco, então dava muito erro em caixa, o meu caixa dava muito errado na época. Só que, como eu disse pra vocês, na época eu não tinha conhecimento sobre autoconhecimento, sobre nada disso. Então, eu... E acabava que os líderes, né, eles não tinham muita paciência, se achavam no direito de humilhar. E naquela época, como eu não tinha percepção de amor próprio, de merecimento, eu achava que estava tudo bem. Eu pensava assim, se eu fiz um trabalho mal feito, tudo bem eu ser humilhado, tudo bem brigarem comigo. E aí eu acabava aceitando determinadas situações que eu vivenciava, acabava aguentando tudo aquilo calada. E aí eu acabei desenvolvendo um trauma, né? Um trauma de olhar para o meu próprio dinheiro, porque aquilo ali no meu inconsciente começava a me dar um pavor. Então, quando eu tinha que ver o meu dinheiro, o que entrou, o que saiu, me deu um pavor muito grande. Que só com o tempo, com autoconhecimento, com terapia, que eu consegui olhar para isso e perceber, não, gente, eu não sou a Diana lá trabalhando no caixa do fulano de tal. Eu sou a pessoa que estou olhando para minha planilha, para o meu dinheiro que está entrando e está saindo. Eu não sou mais aquela menina que achava que estava tudo bem e uma pessoa me humilhar. Então, hoje, aquilo não vai acontecer mais. Então, com o autoconhecimento, eu fui tendo essa percepção de que é seguro eu olhar para o meu dinheiro. Às vezes, você não está olhando para o seu dinheiro, você não está olhando para a sua planilha, pode ser algum trauma em relação a dinheiro, em relação a poder. Dinheiro é poder. E são coisas que são precisas serem vistas. No fundo, ninguém quer... né? Ainda mais quem tem sensibilidade energética, quem tem mediunidade, pra gente, geralmente, isso é muito chato, né? Isso é muito... E pode ser muito assustador, dependendo dos traumas que você tem em relação a dinheiro, em relação à planilha. Mas é necessário romper esse trauma. Pelo menos no nível que é capaz de você romper. Então, qual é o terceiro tópico, pessoal? Primeiro tópico, responsabilidade. Segundo, burocracias. Terceiro, pessoas, né? Eu vejo todo mundo muito preocupado com relacionamento afetivo. E tem, hoje em dia, é uma situação que tá todo mundo muito confuso, tá todo mundo sofrendo com isso. Só que muitas vezes vocês focam no afeto, sendo que ele é uma consequência e não olha para outras partes do relacionamento. Vocês acham que missão de vida, quando a gente, olhando nesse viés de missão de vida como profissão, sendo que a gente sabe que missão de vida é tudo, mas aqui vamos olhar a profissão. Vocês acham que profissão, missão de vida tem relação com pessoas? Uma coisa tem a ver com a outra? Será? Será que trabalho, sucesso profissional tem a ver com pessoas, com seres humanos, com saber lidar com o ser humano? O que vocês acham, gente? Ou nada a ver uma coisa com a outra? Não, eu posso ter uma conquista profissional, mas eu não preciso de seres humanos. Eu não preciso de pessoas. Será? E o próprio jogo de tarô vai mostrando que não, né? Né, Bruna? Profissão tem relação com pessoas. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô exercendo a minha profissão. E se eu faço isso é porque tem pessoas. Até se você falar, Diana, eu odeio seres humanos, não gosto de gente, vou fazer veterinária porque eu não gosto de gente. Olha, quem vai te ensinar não vai ser um elefante, vai ser um professor, né? Vai ser pessoas. Você precisa de pessoas. A Bruna disse que não gosta muito de pessoas, né? E isso, gente, quando eu falo eu não gosto de pessoas, tem alguma coisa ali, tem algum sintoma. Porque eu posso não gostar de determinados tipos de pessoas, mas quando eu generalizo, alguma coisa precisa ser olhado. E tem a ver com o próximo tópico que eu vou contar pra vocês, tá? Então, pessoas, vínculos, né? Isso tudo é muito importante. Vamos supor que você comece a vender, né? Ah, eu quero vender maquiagem, eu quero começar a fazer maquiagem porque eu amo maquiagem e não sei o que, e não sei o que. Então, você começa a vir para esse processo. Só que para você vender maquiagem, você vai precisar das suas amigas começarem a falar de você. Você vai precisar vender primeiro para sua família, para as pessoas próximas.
Às vezes, as pessoas próximas que você tem são as primeiras a te colocarem para baixo, né? E aí você vai ter que continuar, você vai ter que se vender para essas pessoas próximas. Então, é algo bem complexo de se lidar, mas pessoas são importantes. As feridas de rejeição vão ter que ser olhadas. Você vai ter que ser chato, né? Por assim dizer, porque você vai ter que, se você vende, você vai ter que falar com alguém. Às vezes a pessoa ela gosta de brigadeiro, ela gosta de fazer brigadeiro, ela tem prazer em enrolar o brigadeiro, ela tem um prazer para aquilo ali, mas ela vai ter que vender para alguém. Ela vai ter que se oferecer para essa pessoa, ela vai ter que se expor, que tá ali correndo o risco de ser criticada, do outro não gostar, do outro não aprovar. E às vezes o seu brigadeiro tá muito açucarado. E aí a pessoa fala, nossa, o gostinho tava bom, mas tava açucarado, não tava bacana. E aí se é para vender, você vai ter que fazer um brigadeiro melhor, vai ter que melhorar a sua mão. Ou então fazer mais barato enquanto você não consegue encontrar a mão boa pro brigadeiro. Mas você vai ter que estar suscetível àquilo ali. Há críticas que podem ser críticas construtivas de um cliente que não gostou do trabalho, mas está te dando um direcionamento, como de uma pessoa cruel que quer te destruir. E você vai ter que saber separar o que é crítica, o que é deboche, o que é direcionamento. Mas é importante. Quando eu comecei a fazer conteúdo e tinha alguma crítica, aquilo me machucava, aquilo me destruía. Porque eu internalizava aquelas críticas. Depois eu fui percebendo que às vezes podia ser só um ponto de vista, ou às vezes a pessoa estava projetando. Ela não tinha coragem de fazer, ela não tinha coragem de ir lá fazer uma live, expor o ponto de vista dela, fazer stories. E ao invés dela ir lá e fazer, ela vinha torrar minha paciência. Então depois eu fui percebendo isso. Quando uma crítica é muito cruel, ela é muito, isso que você tá fazendo é um lixo, você é uma vagabunda, não sei o quê, não tem o que você avaliar, não tem nem o que você ouvir dessa pessoa. E tem outras críticas que é projeção, a pessoa não faz e vai aí te criticar. Então é importante você começar a separar. E aí entra o último tópico, que são abusos. Todo trabalho vai ter um tipo de abuso, não tem como você querer fugir. Eu não quero trabalhar com isso porque tem muita gente abusada. Mas todo trabalho vai ter. É claro que em alguns pode ser mais, outros menos. Outros, principalmente quem é autônomo, né? Quem é profissional liberal, dentistas, terapeutas, psicólogos, gente que faz doce. Então são pessoas que se elas não vão se posicionando, a profissão delas, né, o trabalho delas pode até acabar. Porque se você vende a sua mão de obra, se você vende doce, se você vende produto, e você vai atraindo aquele cliente safado que compra fiado e não paga, e aí ele volta e compra de novo e não paga de novo, e você fica com dó, aquela pessoa abusiva, uma hora você vai se cansar. Aquele cliente que vem fazer cabelo com você, né? Você é cabeleireira. E aí o cliente vem, você faz aquele trabalho com dedicação e tal. Aí na hora de pagar ele fala, tá, aí amanhã eu te passo o Pix, tá bom? E o assunto acaba. E aí de novo volta a vir esse tipo de cliente. Esse cliente que tira o seu tempo, um tempo que você podia estar atendendo quem paga, ou que você poderia estar descansando, que você poderia estar estudando, que você poderia estar se aprimorando. Esse cliente vem e te atrapalha, gasta seu material. Aí ele volta de novo, e aí você deveria falar, olha, se você não pagar aquela, não tem como eu te atender. Só que você tem medo. Você tem medo de falar não. Você tem medo de perder aquele cliente. Ele faz fiado, mas pelo menos tá aqui, né? E aí uma hora você vai cansar. Uma hora aquele trabalho que você gosta tanto de fazer vai perder a graça, vai perder o brilho. E isso, os abusos que também podem acontecer no trabalho CLT, no trabalho pago. Como é o que eu falei, a pessoa que fica de madrugada respondendo e-mail, trabalhando e tal, mas na hora que ela adoece, na hora que ela entra no estresse profundo, ela é demitida. Não existe ali uma consideração com ela, não existe uma consideração com tudo que ela fez, que ela se dedicou ali com aquele trabalho. É abuso.
Ou então, a gente tá, às vezes você mesmo, é a pessoa que foi lá e contratou alguém e a pessoa toda hora falta, né? Se a pessoa liga e fala, olha, eu não vou poder trabalhar hoje que eu tô doente. Quando você vê nos stories dela, ela tá com a cervejinha, ela tá descansando, enquanto que você tá super sobrecarregada, sabe? Você tá ali densa, tendo que, precisando de ajuda e não pode contratar outra pessoa porque você gastou o dinheiro contratando aquela que tá tomando uma cervejinha e não tem nem a consideração de não postar na rede social. Entende o que eu tô dizendo, gente? Essa coisa, abuso, isso suga a sua energia. E às vezes você não coloca um limite porque você tem medo de perder o emprego, você tem medo de perder o cliente, você tem medo de perder aquele dinheirinho, só que aquele dinheiro tá tirando a sua saúde. E quando você se impõe para essas situações abusivas, você vai aprendendo. É claro que tem contextos e contextos, mas você vai elevando. Quando você se impõe para aquele cliente folgado que quer pôr valor no seu trabalho ou que nem quer pagar, quer ir lá sugar sua energia e ir embora, você vai elevando a sua frequência para o cliente que valoriza, para o cliente que paga, para o cliente que respeita o seu tempo, que respeita o seu trabalho. Quando você está numa empresa, como eu tive naquela que eu falei no início, que humilhava, que pagava mal, e aí eu saí dali, eu fui percebendo o meu valor para nunca mais voltar para algo daquele nível. Então são coisas que você vai tendo que perceber. O abuso, como eu falei, seja um profissional competente, dê o seu melhor, mas nunca dê o seu sangue, para nada nem para ninguém. Nunca dê a sua alma para uma empresa, porque você precisa respeitar os seus limites. Então, lembrando, responsabilidade, burocracias, pessoas e abusos. Situações que são importantes de você estruturar bem na sua vida, que são importantes para você seguir o seu projeto de vida, o seu projeto profissional. Por que eu falo isso? Para você entender que em nenhum trabalho você vai fugir dessas 4 coisas. Pode ser que em alguns elas são mais, pode ser que são menos, mas em todas você vai deparar com todas elas. Ah, eu não gosto de gente, eu vou mexer com planta. Pois é, gente, plantas têm donos, né? O produto você vai comprar de um ser humano, então não adianta você fugir disso. Eu não entendi, Roberto, e no relacionamento? Hoje vamos focar mais aqui para falar de missão de vida, tá? Mais aqui para entender, mas acaba que entra um pouquinho disso em relacionamento também. Principalmente quando eu falei do dinheiro, de você lidar com tudo. Mas para hoje vamos focar mais em profissão, em trabalho, beleza? Mas também é isso, gente. Vamos entendendo esses aspectos. Para que isso? Para vocês não entrar nos extremos, tá? Tanto no extremo de achar que nada vale a pena, de achar que não vale a pena você tentar algo melhor, sair desse lugar que você tá, mas também para você não entrar no outro extremo de achar que é tudo fácil, de achar que só 1 hora por dia é o suficiente, que você ou que você tem que resolver tudo para ontem. A pessoa ela quer começar a estudar para concurso público e ela já quer estudar 8 horas por dia e não é assim que funciona, né, gente? Tudo tem um processo, mas é vocês entenderem que esses 4 pilares sempre vão estar ali, sempre vão estar na escolha profissional que vocês fizerem, tá bom, pessoal? Então é isso, essa era nosso bate-papo de hoje que eu queria ter com vocês. Hoje, como eu falei, Roberta, a gente não vai falar de relacionamentos, mas a gente pode falar sobre isso em outra live. Deixa a sugestão de temas, tá, gente? Sobre qual é o tema que vocês querem que eu fale mais aqui nas lives, nos nossos encontros. Coloca na caixinha de perguntas, porque a pergunta que vocês vão fazendo é o que vai me dando direção sobre o que vocês querem que eu fale, sobre o que é importante a gente se aprofundar, beleza? E quem quiser se aprofundar também, quem quiser, me chame aqui no privado pra gente falar sobre as sessões, como que funciona o nosso processo de autoconhecimento, nosso processo terapêutico, tá bom? Então é isso, lindezas. Um beijo imenso pra todos vocês. Olha só, voltei com a unha vermelha. Nem sei se repararam, né? As últimas vezes eu tentei ficar no nude, numa coisa mais discreta, mas não dou conta não. Eu gosto do vermelhão mesmo. Então, beijo imenso e gratidão a todos vocês que estiveram aqui comigo. Gratidão pela energia de vocês aqui.